Boa noite, queridos. Que bom, temos visitas hoje. Timóteo. Alô, som. Ei. É isso aí, pessoal. Vocês estão convocados nessa noite para adorar o Senhor. Amém? Render a Ele uma verdadeira adoração. Vamos colocar em pé. Eu peço que pelo menos 2 pessoas levante a voz para orar pela igreja, para invocar o nome do Senhor, para abençoar esse momento, essa noite. Amém? Amém. Amém. Sim, Senhor. Pai, abençoar a cada vida e atender, Pai, aquilo que está no coração, as necessidades, Senhor. Renovar, Senhor, a fé, a força, a confiança, Senhor. Nós oramos a Ti, louvamos, Senhor, damos toda a glória a Ti, Pai. Aleluia. O Senhor tem provido em nossas vidas. Te adoramos, ó Deus. Obrigado, Pai. Obrigado pela Tua igreja. Sim, Senhor. Amém, Jesus. Obrigado, Jesus. Ah, Jesus. Aleluia. Sim, Deus. Sim, Senhor. Adorar a Ti, primeiramente. Primeiro, Pai, tudo mal, tudo aquilo que puxa o coração. É, Pai, quebra, Deus. Cada um de nós, Senhor, para chegar, sentir a Tua voz, sentir o Teu toque, o Teu cuidado. No nome do Senhor Jesus. Nós falamos, olha a Tua mão nesse lugar hoje. Amém. Aleluia, Jesus. Ah, Jesus, oramos pela Tua igreja, ó Pai. Sim. Senhor Jesus, a Tua igreja que tem sofrido tanto, ó Deus, que o inimigo tem desanimado tanto, ó Pai. Senhor Jesus, tem misericórdia de nós, ó Pai. Quebra os nossos corações nessa noite, ó Deus. Pai, que o Teu Espírito, ó Pai, possa nos encher, ó Pai. Pai, que o Teu Espírito possa trazer a nossa consciência, ó Deus, da Tua presença nesse lugar, ó Deus. Pai, que Teu Espírito, ó Pai, possa nos dar a consciência, ó Deus, de quem somos e de quem Tu és, ó Deus. Que possamos, ó Pai, nessa noite, ó Deus, dizer que Tu és exaltado, ó Pai, para que toda a potestade, ó Pai, ouça isso, ó Pai. Senhor Jesus, vem neste lugar, ó Deus. Te adoramos, ó Pai. Só pra te adorar e fazer Seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Mais uma vez, só pra te adorar, só Ti, Jesus, e fazer Seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Está
Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais, e a luz que outrora apagara agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar, só te Jesus e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Ah, Jesus. Ah, Jesus. Obrigado, Pai. Ah, Jesus. Ah, Jesus. Exaltamos o teu nome. Te adoramos, Jesus. Te adoramos, Jesus. Aleluia. Amém. Nós somos convocados em comunhão para exaltar o nome do Senhor. E mais do que isso, para nós humilharmos o nosso inimigo. Amém. A igreja tem passado por tanta provação, por tanto desânimo, mas nós cremos que o nome do Senhor está acima disso. Amém. Vamos exaltar o nome do Senhor juntos? Vamos lá? Entrarei em tua presença, com sacrifícios de louvor, com canções eu te exaltarei. Bendito seja o Senhor, com honra eu te darei, pois do pecado me livraste. Agora sou justificado. Bendito seja o Senhor. Aleluia. Exaltai, engrandecei seu nome. Exaltai, ao Senhor louvai. Exaltai, engrandecei seu nome. A Ele sim louvai. Do começo, vamos lá. Entrarei em tua presença, com sacrifícios de louvor, com canções eu te exaltarei.
exaltamos o teu nome, ó Pai. Te exaltamos, Jesus. Te exaltamos, ó Pai, porque o Senhor pagou um preço, ó Pai, para que nós tivéssemos liberdade, ó Deus, de estar em tua presença agora, ó Pai, te adorando, ó Deus. Obrigado, ó Pai. Aleluia. Ele é exaltado. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado para sempre, exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus, glorifiquem seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei. Ele é exaltado para sempre, exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus, glorifiquem seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus, glorifiquem seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Aleluia, Jesus. Tu és o Rei da glória, Pai. Te exaltamos, Jesus. Te exaltamos o teu nome, Jesus. Ah, Jesus. Todo poder te foi dado nos céus e na terra. Todo poder te foi dado. Deus o Pai te exaltou sobre todas as coisas. Exaltado é Jesus. Deus o Pai te exaltou. Manifestado em carne, justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, vindo no mundo e recebido na glória. Levantai, ó portas, as vossas cabeças,
foi dado nos céus e na terra. Todo poder te foi dado. Deus o Pai te exaltou sobre todas as coisas, sobre tudo. Deus o Pai te exaltou. Manifestado em carne, justificado em espírito, visto dos anjos, pregado a gentios, crido no mundo e recebido na glória. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Quem é o Rei? Ele é o Rei, Ele é o Rei, Ele é o Rei da Glória. Jesus, Tu és o Rei, Tu és o Rei, Ele é o Rei, Ele é o Rei da Glória. Jesus, Tu és o Rei, Ele é o Rei, Ele é o Rei, Ele é o Rei da Glória. Aleluia. Tu és o Rei da glória. Oh, exaltado no nome Jesus. Toda honra e glória a Ti, ó Rei Jesus. Não há outro igual a Ti, Jesus. Tu és o Rei da glória. Pega sua voz, exalte o nome de Jesus. Jesus, Teu nome é santo, ó Pai. Só Tu és digno, ó Pai, de toda honra. Ah, Jesus, tamanha a Tua glória, Deus. Tamanha a Tua glória que as portas, ó Pai, não comportam, Deus, a Tua passagem, Jesus. Aleluia. Que as portas, ó Deus, precisam levantar as suas cabeças, ó Deus, para que o Senhor passe, ó Deus. Te adoramos, Senhor Jesus. Te adoramos, Jesus. Te adoramos, Jesus. Som. Irmãos, enquanto a gente cantava esse louvor, e ele é muito abençoado, o Senhor me lembrou de uma palavra que eu estava meditando essa semana. E a gente não pode se esquecer do momento que nós estamos vivendo. Amém?
Não dá pra gente simplesmente chegar aqui na reunião e não lembrar que amanhã nós temos eleições. Que amanhã é um dia muito importante para nossa nação. Não tem como eu chegar aqui e falar, não vou lembrar disso. Não, amanhã é sim um dia importante para mim, para você e para nossa nação. E no capítulo 26 do livro de Mateus, Jesus estava ali prestes a morrer, a ir para a cruz. Jesus estava em extremo sofrimento, mas em determinado momento ele fala: não pensem que eu não poderia orar agora aos céus, e dos céus o Senhor mandar mais de 12 legiões de anjos para estarem ao meu lado. O que Jesus queria dizer ali naquele momento? Que ele tinha um propósito, que o que ele estava fazendo ali tinha um propósito, mas que a qualquer momento ele poderia assumir completamente o comando da situação ali em Israel. Você deve lembrar, Israel estava sob jugo romano. Não eram pessoas boas que estavam governando Israel. Mas Jesus afirmou ali aos seus discípulos: não pensem que a situação poderia ficar assim para sempre. A qualquer momento eu poderia orar aos céus e de lá o Senhor me mandaria legiões, ou seja, milhares de anjos para estar ao lado de Jesus. O que eu quero dizer com isso nessa noite? Deus está no comando. Amém? Você crê nisso? Deus não sai do comando. Não adianta o homem querer ficar inventando coisas, ou ficar com medo ou ansioso. Deus não sai do comando. A qualquer momento Ele pode interferir na história da nossa nação. A qualquer momento Ele pode interferir na história da sua vida. Como nós cantamos, Ele é o Rei da Glória. Amém? Você crê nisso? Jesus é o Rei da Glória. E todo o comando, seja na terra, no céu, debaixo da terra, está sobre as mãos de Jesus. Deus já o escolheu como governante. E é neste lugar que nós temos que colocar no nosso coração, a nossa mente, as nossas emoções. Elas devem estar neste lugar de que Jesus é o Rei. O diabo pode tentar inúmeras coisas, mas a hora que Jesus quiser interferir na história do Brasil, Ele irá interferir. Amém? Vamos orar por isso. Levanta a sua mão aí. Senhor, nesta noite nós queremos orar pela nossa nação. Senhor, nós queremos colocar o Brasil diante do Senhor. Pai, nós não aceitamos aquilo que o inimigo quer fazer com a nossa nação. Nós não aceitamos aquilo que o inimigo quer interferir na nossa nação. Mas como homens de Deus, como mulheres de Deus aqui nessa noite, Senhor, nós colocamos o nosso país diante das tuas mãos. Deus, faz o que tem que ser feito, Senhor. Faz a obra que nós precisamos. Pai, não só na área política, não só na área econômica ou qualquer outra área de natureza humana, mas nós queremos ver a Tua igreja agindo nesse tempo, Senhor. Nós queremos ver pessoas crendo no Evangelho. Nós queremos ver pessoas entregando a vida a Jesus. É esse o nosso objetivo nessa nação, Senhor. Mas nós também oramos por toda essa estrutura governamental. Senhor, faz a Tua vontade, Senhor. Abençoa o nosso país. Nós não aguentamos mais, Senhor. Nós não aguentamos mais tantos problemas sobre a nossa terra. Mas nós queremos obedecer o que a Tua palavra diz, Senhor. Que se nós nos arrependêssemos, o Senhor sararia a nossa nação. E é isso que nós queremos nessa noite, Senhor. Nós queremos nos arrepender. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Perdoa os pecados da nação brasileira. Perdoa os pecados da igreja do Brasil, Senhor. Para que no céu o Senhor libere cura sobre a nossa terra, Senhor. Nós oramos isso e proclamamos nessa noite que queremos essa vontade, Senhor. A Tua vontade sobre nós. Vamos cantar de novo essa música. Vamos cantar de novo esse trecho. Jesus, Aleluia! Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei, Ele é o Rei da glória. Aleluia! Mais uma vez, vamos! Senhor!
nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Tu és o Rei da Glória, Senhor. Nós te exaltamos. Aleluia. Amém. Seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Amém. Nosso Deus, nosso Jesus, reina sobre tudo. Aleluia. Amém, queridos. Só os avisos rápidos aqui. Amanhã teremos o culto infantil às 9 horas, ok? Então, apesar de ter a eleição, nós vamos ter os professores aqui ministrando com as crianças, né? Oi? Ah, os adolescentes, porque está marcado o culto infantil lá. Tá. Ok, então paralelo às crianças e os adolescentes, então. Então, o pessoal que quer... Ui, tomei um chocão agora aqui. Quiser votar e quiser aproveitar e trazer as crianças na parte da manhã. No dia 5/11, que é o próximo sábado, nós não teremos culto aqui, porque o culto será no domingo de manhã, na Chácara Colinas 2, na Rua Ezequiel Montuanelli. É do lado da Colinas 1, que sempre a gente locou lá. Uma vez a gente locou a 3, né? Agora nós vamos na 2, que é a do meio. Que o Roberto, o Marquinho tiveram lá. Agora vamos conhecer a 2. Agora um detalhe também. Que hora que nós vamos estar lá na chácara, hein, gente? Porque nós vamos ter uma programação. Vai ter um pessoal já cedinho lá, preparando as coisas. É para todo mundo levar o alimento... prato, talher, guardanapo, tá? Copo descartável, né? Enfim, o pessoal procure se prevenir, né? Não esquecer item. O Zé pode levar um pouco, às vezes, para dar um apoio para quem esqueceu, mas a ideia é que cada um leve o seu próprio item, né? Que vai usar lá. E leve também aquilo que você vai comer e compartilhar com os queridos também. Aí, se houver alguma dúvida, eu não sei o que levar, conversa com as irmãs aí, se quer fazer alguma coisa entrosada, eu acredito que não há necessidade, mas, de repente, se achar por bem otimizar, né, padronizar alguma coisa, fiquem à vontade. Nós vamos estar lá a partir das 8, é isso? 9 horas, ok. Nós não vamos... Alguém tem problema de condução para ir para a chácara? Primeiro, todo mundo tem condução, tranquilo? Ninguém vai precisar de carona, então podemos ir todos diretos para lá, então. Tudo bem? Todo mundo sabe onde é. Se houver dúvida, a gente coloca a localização para o pessoal colocar no GPS para ir direto lá. Mas eu acho que não vai ter dor de cabeça, não. Então, nós vamos estar, a partir das 9, já vamos estar iniciando uma reunião, uma pequena celebração lá. Depois vamos ter também o pessoal reunido para estudar em grupos, né? Pequenos grupos. Depois temos o almoço e, enfim, o restante da programação depois. Tá, não sei se tem alguma dúvida, algum comentário que queira fazer. Tranquilo? Importantíssimo, nós vamos ter batismo. É? Então, é uma retomada, né, desse tempo juntos, de comunhão em chácara. Já fazia muito tempo que a gente não fazia isso e agora vamos retomar essa atividade aí. Amém?
Quem que vai trazer a palavra hoje? Amém? Então, quem tiver oferta, pode ir colocando. Vamos dar um tempinho antes de iniciar a palavra, então. Quer que eu passe a mesa para possibilitar um pouquinho? Amém. Obrigado, Senhor. Obrigado por todas as coisas que o Senhor fez nesta noite, que o Senhor está fazendo, Senhor. Nós agradecemos por esta oferta que o Senhor nos tem dado. O Senhor tem suprido todas as coisas na vida, nas nossas vidas, na vida dos nossos irmãos, Senhor. E nós te agradecemos por isso, Senhor. Abençoa cada um, guarda cada um, Senhor, e sustenta o coração de cada um dos nossos irmãos, Senhor. Em nome de Jesus, nós somos gratos, Senhor. Amém. Amém. Eu queria lembrar os irmãos, talvez os irmãos, alguns não sabem, mas nós tivemos um encontro de pastores que todo ano tem. Nós ficamos 2 anos sem participar, porque não houve, em razão da pandemia. Mas nós tivemos em Sorocaba, eu e Arlete, e os meninos também estiveram lá, 2 semanas atrás. Por isso nós não estivemos aqui com os irmãos. Nós ficamos 2 semanas, porque na semana passada nós fomos em Americana, né, para participar lá da ordenação de alguns irmãos ao ministério. E 2 semanas que a gente fica longe, parece que são 2 anos de pandemia, né? Então a gente gosta de estar presente, mas quando a gente sair e os irmãos não virem a gente aqui, nós estamos participando também. Quando isso acontecer, que nós não pudermos estar aqui, nós estaremos online, mesmo que a gente esteja longe daqui. Nesses 2 casos, nós não pudemos, porque nós tínhamos que ouvir os irmãos. Mas estamos de volta. E graças a Deus, que Deus tem guardado as nossas vidas. Amém? Nós temos sofrido o impacto de muitas coisas nos últimos tempos, nos últimos dias, não é? E esses dias eu estava conversando com a Arlete e perguntando a ela o que mudou na vida dela em razão da pandemia, né? Amém. O que mudou na vida dela? O que ela acha que mudou na vida dela, né? Eu creio que muitas coisas aconteceram, fora as perdas que de alguma maneira a gente teve, né? Amigos, pessoas. Mas é interessante a gente pensar o que isso fez na minha vida. Eu acho que todos nós vamos ter algumas respostas, né? É impossível a gente ter vivido esse ano de pandemia, esses 2 anos, e não ter acontecido nada.
Obrigado. Porque a luta, a dificuldade, as dúvidas, né? Tudo que aconteceu, o medo, né? Eu tive muito medo, né? Como creio que cada um de nós aqui teve, né? A gente não é de aço, e a gente sofreu esses impactos, mas alguma coisa com tudo isso fez a nossa vida mais forte, amém? A nossa vida de fé, a nossa vida de crer. Eu creio que todos nós sofremos algum impacto nesse sentido de mudança, não é? O que mudou dentro de mim, e eu creio que alguma coisa mudou dentro de você, sua maneira de pensar, sua maneira de encarar a vida, de saber que a qualquer momento a gente pode ir. A gente pode dar uma de fortão e falar assim, não, estou pronto, e a gente morre mesmo, a gente no nosso futuro não é aqui, mas não é bem assim. Nós somos de carne e sangue ainda, e às vezes quando a gente não está se preocupando com a nossa própria vida, se a gente partir, tudo bem, mas a gente se preocupa com a vida do outro, né? O que acontecerá se partir alguém na vida da gente? Então, eu creio que esse tempo é muito bom para a gente repensar a nossa fé. A nossa fé. Por que razão nós vivemos? Nós cantando aí, a gente vai pensando, e uma coisa que me impactou minha vida, no começo da minha vida de fé, foi a palavra que diz que Ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos pecados e delitos. Essa palavra ela é forte eternamente. Quando a gente pensar que Deus nos deu vida, e isso é tudo, porque Ele morreu e ressuscitou dentre os mortos. E essa ressurreição, esse poder de ressurreição, o apóstolo Paulo diz que nós devemos experimentar o poder da sua ressurreição. A sua ressurreição não foi simplesmente Ele ter sido levantado dentre os mortos, mas isso demonstrou o poder de Deus, capaz de ressuscitar o seu próprio Filho da morte, elevando às alturas, fazendo assentar à destra e à direita do Pai. Não é? Então, é interessante que essa fé que nos foi dada, né? A palavra diz que essa fé nos foi dada uma vez por toda. Essa fé, ela é viva, ela tem vida, né? Não é uma coisa morta, mas essa fé gerou naquele que crê uma esperança viva. Paulo fala lá, descrevendo o amor, e depois ele diz que agora permanece a fé, a esperança e o amor. Então, essa fé que Deus colocou no nosso coração é algo que eu tenho que preservar, eu tenho que guardar, eu tenho que cuidar dela. E ela faz efeito na minha vida enquanto eu viver, né? Porque ela trouxe minha vida. Eu estava morto nos meus pecados, na minha incredulidade, na minha cegueira, mas a palavra que é viva penetrou no meu coração a ponto de poder crer que Ele ressuscitou dentre os mortos e trouxe vida à minha vida. Então, há um diferencial na vida daquele que crê, que ele é transformado. Deus quis nos transformar. Por isso Ele morreu por mim. E Ele
quer nos transformar à sua imagem e semelhança. Amém? Então, esse processo de transformação da nossa vida, à semelhança do seu Filho, é um processo contínuo. Não é algo que é estático, mas é algo que Deus vai mexendo dentro de nós, mexendo na nossa vida e transformando na medida em que nós perseveramos nele. Na medida em que eu continuo caminhando no Senhor. Mas essa fé precisa ser mantida. Essa fé no meu coração, ela precisa ser expandida. Não é? Então, eu pensei muito sobre esse tempo. Nós estamos vivendo em um tempo difícil, né? Diz alguns aí que para que nós possamos formar pessoas, né? Hoje é mais difícil, né? A coisa é tão difícil por causa da vida que hoje nós vivemos nesse tempo. Nós temos que desdobrar 7 vezes mais o esforço que anteriormente se tinha para formar uma pessoa. Para formar uma pessoa antigamente, hoje, para formar uma pessoa, eu tenho que me desdobrar 7 vezes mais, dada a dificuldade, né, que é formar uma pessoa. Quando falo formar uma pessoa, a gente está pensando em fazer discípulos, né? Porque nós somos chamados para esse fim. Amém? Você crê nisso? Você crê nisso? Nós somos chamados para isso. E eu queria repartir uma palavra que Paulo trouxe aos Tessalonicenses a respeito da fé, né? Essa fé que não é inerte, essa fé que é viva, essa fé que nos salva, né? Diz que nós somos salvos pela fé, amém? E foi através da fé que chegou até nós a salvação. E Pedro fala que é uma grande salvação, né? E essa salvação, ela é viva, ela é operante nas nossas vidas, amém? Ela não é algo estático que não acontece nada. Então, no capítulo 3 de Tessalonicenses, 1 Tessalonicense, me parece que Paulo, eu não sei se ele estava preso ou não, porque a vida de Paulo parecia que ele vivia mais preso do que solto, né? Por isso que ele escreveu tantas cartas, né? No capítulo 3, ele diz assim: pelo que não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinho em Atenas. Então ele estava lá com alguns irmãos, né? Pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas, e enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para, em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos. Então ele pega Timóteo e manda esse discípulo dele para Tessalônica, porque ele ficou muito preocupado, ele estava preocupado com os irmãos ali. E é interessante que esses irmãos aqui, eles tinham sido exemplos. Nós voltarmos no capítulo 1, Paulo fala um monte a respeito dele, como eles eram preciosos. Eles eram muito preciosos, esses irmãos. Diz assim, vamos voltar no capítulo 1,
para dar sentido, por que Paulo escreveu essa carta e por que Paulo escreveu o capítulo 3. Né? Ele fala assim, ó, versículo 2: damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, uma fé operante, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Vê quantas coisas boas falando desses irmãos. Porque o nosso evangelho não chegou até vós somente em palavras, mas sobretudo em poder no Espírito Santo, em plena convicção, assim como sabeis ter sido o vosso procedimento, o nosso procedimento entre vós, por amor de vós. Com efeito, vos tornaste imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornaste o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Então, eles eram uns irmãos que tinham fé e pregavam, e eles se tornaram modelo para toda uma região. Amém? Para todos os crentes na Macedônia. E seguindo diz, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos converteste a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro. Essa era a fé que esses irmãos tinham. Tessalônica, largaram os ídolos. Não é? Houve uma mudança na vida deles. Não é? A ponto de eles se converterem e deixarem os ídolos para quê? Para servir a Deus. Para servir a Deus. Aconteceu um negócio, eu fiquei impactado, né? Mas vocês sabem o que aconteceu nos últimos tempos entre os irmãos que nós andamos juntos, né? Que é os irmãos que seguem Jamê. E 3 dos nossos irmãos mais cabeça desse grupo, né, apoiadores junto com Jamê, eles ficaram viúvos, né? Primeiro começou com o Ademir, né? Acho que foi o Ademir. Depois o Rubinho e por último o Jamê. E aí, quando nós fomos à Americana, eles estavam os 3 assim, juntos, né? Perfilados assim. Tinha muitos irmãos lá e eles estavam lá. E aquilo mexeu comigo. Né? Aquilo mexeu comigo. Porque nós conhecemos esses homens aí uns 300 anos, né? E eles são pessoas importantes para a nossa vida. Pelo menos para mim né? E você olha para eles, né? Você ouve a palavra deles, e a palavra deles são sempre centrada na pessoa de Jesus Cristo. Né? Então, Paulo está falando aqui desses irmãos de Tessalônica, que eles eram irmãos fiéis, irmãos que olharam para Paulo e tomaram Paulo como modelo, né? E não é vergonha nenhuma
para nós que somos cristãos, olhar para as pessoas e tê-las como modelo para a nossa vida. Amém? Porque são todos idosos, são pessoas que podiam estar lá no sofá, de pijama, de pantufa no pé, cuidando de si mesmo, mas eles estão na ativa. Eles estão na ativa. Né? Sofreram um choque, um impacto que qualquer um de nós, só vivendo para saber o tamanho do prejuízo, né? Que é a gente, um de nós vamos ficar viúvo, não sei quem, né? Mas nós vamos ficar, né? Ou vamos deixar alguém viúvo. Isso a gente sabe que é coisa natural da vida, mas para nós que cremos, nós temos essa certeza da ressurreição de Cristo, da ressurreição dos nossos irmãos que estão em Cristo, mas, de fato, isso não é fácil para nós enquanto humanos. Não é? Mas a fé, ela é fator preponderante na nossa vida para nos levar a superar as dificuldades, para superar as barreiras, os impedimentos, as dificuldades, as fraquezas, as necessidades humanas. A fé é fator preponderante para nos levantar, nos dar vida, nos trazer ânimo, nos trazer esperança e nos encher do amor de Cristo por meio do Espírito Santo. Por isso a nossa vida precisa estar alinhada com a questão da fé, com a questão da vida de Cristo, da sua morte, mas da sua ressurreição. Cristo ressuscitou, a esperança que nós temos de vida eterna. Amém? A vida que aqui é apenas passageira, né? Voa, né? Mas nós temos em Cristo a esperança de vida eterna. Amém? E pode ser que muitas vezes a nossa vida de fé, ela não seja tão, não esteja a ponto de bala, né? A nossa fé pode flutuar devido às circunstâncias, devido aos acontecimentos, mas nós precisamos retomar sempre o caminho da fé, o caminho de perseverar em Cristo na sua ressurreição, na sua morte, na sua vida. Amém? Então, esses irmãos eram firmes. Esses irmãos tinham um modelo que era apenas Paulo, né? Não é? E essa fé deles se espalhou lá na região e aquela igreja foi reconhecida como uma igreja que andavam firmemente nas promessas do Senhor. Amém? E chegando no capítulo 3, então, Paulo diz que vai mandar Timóteo lá para que ele confirmasse os irmãos ali, ele exortasse os irmãos, né? E ele fala por que razão ele queria mandar Timóteo ali. Ele no versículo 3, ele diz assim: a fim de que ninguém se inquiete com estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isto, pois quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos, e o que de fato aconteceu, e é do vosso conhecimento. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor, o nosso trabalho. Paulo trabalhava, a igreja trabalhava os irmãos para o dia da vinda de Cristo.
pensando nesse assunto da volta de Cristo, da vinda de Cristo, que pode ser hoje à noite, pode ser amanhã cedo, ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora, mas pensando nessa questão da esperança da vinda do Senhor Jesus, eu tirei uma conclusão que ela é, para mim, importante. Porque quando nós temos essa verdade em expectativa, ela serve para que eu possa movimentar o meu coração, mudando as minhas vestes interior. Porque quando você pensa que você está esperando a Cristo, Ele pode chegar a qualquer momento. Eu posso me preparar, ou eu devo me preparar. Amém? Eu devo deixar as coisas ruins que estão dentro de mim, eu devo abandonar as coisas velhas e receber as coisas boas que o Espírito Santo tem. Eu escrevi um textinho aí, vocês devem ter visto lá no painel da Igreja Penel, no WhatsApp, não é? Eu escrevi uma coisinha lá. Vocês leram? Vocês viram? Sobre bondade. Essa é uma preparação daqueles que creem que Cristo vai voltar a qualquer momento. Já pensou nisso? Faz parte lá dos frutos do Espírito Santo. E eu pensando no meu coração, eu lembro lá que bondade é um dos frutos do Espírito Santo e que eu posso mudar da maldade para a bondade. Amém? Porque uma das coisas, a maldade, o que acontece com a maldade? A maldade não tem misericórdia. A maldade vira maledicência, não é? Falar mal dos outros, não é? E acha que isso é alguma coisa... acha que isso é uma coisa boa dentro de nós? Esse não é um elemento que eu devo tirar da minha vida? Conscientemente, fé consciente é essa. Eu quero abandonar esse mau costume de falar mal dos outros. Não é? Tem gente que tem uma especialidade de falar mal que a gente nem percebe que ele está falando mal de nós, né? Do outro, né? É uma maldade. A maldade é capciosa, né? Não é? E aí, mas eu devo abandonar isso, né? Porque Pedro fala que a gente não deve usar o dolo. Não é? Quem estudou direito aqui sabe muito bem disso, né? Do dolo, né? Estudo do direito, né? Fala lá. É crime doloso, né? Fez com a intenção de alcançar o resultado. Não é? Não é isso? Dolo? É isso? Hein? Não deixa eu errar, hein? É por isso que é bom a gente estudar, né? A gente vai estudar e o dolo acontece e o cara deu tiro, ele não deu por acaso, ele deu porque tinha o desejo de alcançar o resultado. Né? Isso é dolo, né? Então, às vezes, a maldade ela sai com uma intenção de alcançar um resultado. Né? Então, deixar a bondade tomar conta do nosso coração. Não é aquele negócio que a gente aprendeu assim, cala-te boca, não fala nada, né? Cala-te boca. Não é? Não é verdade? Então, o que Paulo estava preocupado aqui? Ele temia que o tentador, né? O que o tentador fizesse? Que ele provasse aqueles irmãos e tornasse inútil o trabalho de Paulo. A gente pode estar procurando fazer um trabalho, mas o inimigo vem e faz aquele trabalho ser perdido, né? Se torna inútil. E Paulo vai falando depois, né? A respeito
que Timóteo tinha voltado e tinha trazido boas notícias, né? Versículo 6. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor, e ainda de que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-vos, como aliás também nós a vós outros. Então, os irmãos de Tessalônica, o que Timóteo chegou a falar? Não, eu lembro bem de Paulo, eu lembro do que ele falou, né, o que Paulo fez, eu lembro, aprendi isso, aprendi aquilo. Essa foi a notícia que Timóteo levou para Paulo em Atenas, não é? É isso? Boas notícias. E o versículo 7, sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós, pela vossa fé, e apesar de todas as nossas privações e tribulação, porque agora vivemos, se é que estáis firmados no Senhor. Qual era a preocupação de Paulo? Que os irmãos tivessem firmeza em Cristo. Amém? Como que nós estamos? Nós estamos firmes em Cristo? Amém? Nós estamos firmes? É isso que o Senhor espera, né? Pois que ações de graça podemos tributar a Deus no tocante a vós outros, por toda a alegria com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus. Paulo estava muito grato, muito feliz, muito alegre por aqueles irmãos. E aí ele, no versículo 10, diz, orando noite e dia com o máximo empenho para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. É isso que está escrito aí? Aqui fala para suprir o que falta à vossa fé. Mas aqui na minha tradução, também é a mesma coisa, mas diz, para pessoalmente, ele orava noite e dia, porque ele queria estar lá. E queria fazer reparação nas deficiências da fé dos irmãos de Tessalônica. Amém? Sabe o que é reparar? Já fez alguma reparação lá na sua casa? Já fez reparação no carro? Já fez reparação em alguma máquina? É dar uma trocada de peça, dar um talento, né? Mudar, fazer o negócio funcionar, né? Fazer a coisa funcionar. E Paulo queria fazer com que isso acontecesse. Uma fé operante, como ele diz lá no começo, a operosidade da vossa fé. Deus quer fazer com que a nossa fé seja operante. Amém? E eu quero ler aqui um versículo para fazer um fechamento, lembrando que Mateus 24, Jesus alerta para a sua vinda, né? E lá em Mateus 24 ele diz assim que nesse tempo, no tempo próximo à vinda de Cristo, que nós não sabemos se está longe ou se está perto, ele diz que haveria muitos enganadores, né? E ele fala, toma cuidado, porque vai vir muitos que se dirão Cristo, ser Cristo. E ele alerta os discípulos para esse cuidado. E no capítulo 15 de Mateus, no versículo 33, Paulo fala assim aos coríntios, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes.
Não, 1 Coríntios. Falei Mateus? Aí eu estava falando de Mateus lá do 24, onde ele fala, ele estava alertando sobre o perigo, não é? Mas 1 Coríntios 15, versículo 33. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. O que estava acontecendo ali em Coríntios? Havia uma discussão ali sobre a questão da ressurreição. Uns diziam, não há ressurreição. Outros diziam, não tem ressurreição. E era uma conversação que estava corrompendo a vida dos irmãos ali, né? Porque falaram assim, não, a ressurreição já aconteceu. Será que a ressurreição já aconteceu? Aí os efeitos da ressurreição. Não é? E aí, então, voltando aí no versículo 14, Paulo está discutindo lá com os irmãos. No versículo 14 ele diz, e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. Precisamos reparar isso na nossa fé. Amém? Precisamos fazer uma reparação. Porque se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação. Então nós temos que pregar que Cristo, de fato, ressuscitou. Amém? Isso muda tudo. Eu tenho que pregar que Cristo ressuscitou dentre os mortos. É o que o Evangelho diz. E eu estive reparando sobre isso, depois pensando, todo o Evangelho fala sobre a ressurreição do Senhor. Amém? Então, eu queria que nós pensássemos disso. Quando fala lá que nós precisamos fazer uma reparação, Paulo queria fazer essa reparação, nós precisamos fazer reparação na nossa fé. Amém? Nós precisamos pensar. Eu estou crendo nisso? Eu creio nisso? Porque se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. Amém? Fazendo a reparação da nossa fé. Viu? É isso que eu quis dizer. Que nós precisamos reparar a nossa fé. Amém? É esse o tema da mensagem. Como é que está a nossa fé? Amém? Vamos fazer uma reparação com tudo que está ocorrendo. Vamos levantar? Senhor, nós invocamos o Teu nome nesta noite. Nós viemos aqui porque, de fato, o Senhor ressuscitou dentre os mortos. E o Senhor nos tem dado vida. Vida de poder. O Senhor tem enchido o nosso coração. Pode haver muitos conflitos em nossas mentes, Senhor. Mas nós temos recebido do Senhor o poder da ressurreição por meio do Espírito Santo. E nós queremos, como Paulo nos ensinou, nós queremos ser cheios do Espírito Santo. Cheios dos frutos do Espírito Santo. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor nos encha, Pai. Encha a nossa vida, Senhor, dos frutos do Espírito Santo, Senhor. Que nenhum outro pensamento, que nenhum outro sentimento possa nos afastar de tudo aquilo que o Senhor nos deu por meio do Espírito Santo, Pai. Nós queremos ser cheios do Senhor.
Nós queremos ser cheios de vida. Que nenhuma angústia, que nenhuma tristeza, que nada seja maior do que a tua presença em nós, do que a alegria da salvação, da esperança de vida eterna, de tudo quanto o Senhor nos proveu em Cristo Jesus. Que a tua graça, ela seja abundante na nossa vida, que nós possamos crer que o Senhor pode todas as coisas nas nossas vidas, Senhor. Nós queremos te exaltar, nós queremos viver esta fé intensamente, porque o Senhor nos deu a fé, e o Senhor é o autor e consumador da fé. E nós queremos ser como Paulo nos ensinou. E nós queremos acabar a carreira. E nós queremos guardar a nossa fé, de que nós cremos no Filho do Senhor, aquele que vive para sempre, aquele que nós aguardamos, que nós temos expectativa, que nós esperamos, razão pelo qual a nossa vida é transformada. Nessa noite, Senhor, nós queremos, Senhor, entregar mais uma vez o nosso coração, a nossa vida. Nós queremos ser como aqueles irmãos que tinham abandonado os ídolos, tinham abandonado tudo para servir o Senhor. Esse é o nosso compromisso contigo, essa é a nossa aliança contigo. Nós queremos levantar todos os dias com esse sentimento, com esse pensamento de que nós somos do Senhor para servir o Senhor. Enche-nos desta convicção, Pai, porque nós te amamos, nós te adoramos, nós te louvamos, Senhor, por tudo que o Senhor fez, em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe a nossa semana, irmãos. Amém. Amém. Abraço aí nos seus. Quem for batizar? Quem for batizar, nós queremos ter um tempo durante a semana. Quinta-feira, amém? Se alguém mais... Às 8 aqui, na quinta-feira, amém, irmãos? Amém.